para nós. E eu peço ao Senhor que aquilo que você precisa, Ele possa fazer invadir o seu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 12, versículo 1. Mateus capítulo 12, versículo 1. Nós não vamos nem ler o versículo inteiro, mas vamos nos colocar de pé para isso. É só uma frase que nós vamos ler aí. Amém? Aleluia. Mateus 12, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, ou por aqueles dias, ou naquele tempo, tá? Em algumas linguagens. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo, e o Senhor tem propósito em cada período, Senhor, em cada situação. Eu coloco, a Deus, a minha vida, da sua igreja diante do Senhor, e eu te peço, a Deus, que de uma maneira sobrenatural fale sobre os nossos corações, ó Pai. Eu sei que o Senhor ama cada vida que aqui está, e o Senhor quer o melhor para nós, Senhor. Mas a sua palavra, ela precisa nos libertar, Senhor, e por isso precisamos ouvir a verdade do Senhor. E a sua palavra diz que conhecendo a verdade somos libertos, ó Pai. Então essa noite traga as verdades do Senhor sobre essa vida, as nossas vidas, ó Pai. E eu te peço, Deus, que assim como o Senhor fez com algumas pessoas, como fez com seus discípulos, como fez com a Lídia de Tiatira, ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos ouvir e entender tudo que o Senhor quer trazer para nós, ó Pai, e possamos ser transformados, que nós possamos entender a sua palavra e possamos mudar a nossa postura, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, e representando isso também diante das vidas que estão à nossa volta. Que o Senhor cresça, ó Deus, através de nós, e reconheçam, ó Deus, a sua soberania através das nossas vidas, ó Pai. Conheçam o seu amor, conheçam a sua misericórdia, para a honra e glória do seu santo nome. Que a sua palavra invada os nossos corações essa noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Texto grande aí, né, para iniciarmos a palavra, né? Por aquele tempo, né? Eu ia ler o Mateus 12 inteiro. Só que aí eu estava lendo, eu falei assim, por que o Senhor diz aqui por aquele tempo? E não é só nesse momento, né? Mateus tem esse costume de falar, né? Por aquele tempo, ou naquela situação. Então o que Mateus está trazendo para nós? Que dentro daqueles fatos que estavam ocorrendo, o Senhor também entra com essa ministração para as nossas vidas. Então, de acordo com aquelas situações que estavam acontecendo, naquele período de acontecimentos também aconteceu isso que vai trazer para nós aqui em Mateus capítulo 12. Só quando ele fala por aquele tempo, ele está querendo também citar algo anterior. Então, quando aconteceu essas coisas, também aconteceram essas outras coisas. Então é isso que Mateus mais ou menos está querendo trazer para nós. Então eu gostaria que nós olhássemos também um pouquinho para trás, para o capítulo de número 11, para que nós possamos entender o que Mateus aqui, através dessa ministração sendo usado pelo Espírito Santo, quer trazer para nós, que eles viveram naquele tempo. Uma das coisas que eles estavam passando ali era, a gente pode até falar assim, que no nosso tempo as coisas estão difíceis, né? Que as pessoas não estão firmadas em um só pensamento, que as pessoas não ouvem a palavra. Mas não é de agora, irmãos, isso é muito antigo. Na época de Noé só existia ele como um justo homem, um homem íntegro, bom, que andava com o Senhor. E aí o Senhor deu ali uma oportunidade de reiniciar, né? O Senhor fez um reset, vamos reiniciar a humanidade. E ainda assim ocorreu tudo de novo, né? Surgiu aí, porque o homem com o seu coração, ele é todo mal, né? Como a irmã ministrou aqui, nós somos trapo de imundícia sem o Espírito Santo. Então, da mesma maneira que ocorreu lá em Caim e Abel, ocorreu na época de Noé, ocorreu na época dos patriarcas, ocorreu na época de Jesus, está ocorrendo até hoje, irmãos. As pessoas continuam só querendo as coisas da sua maneira. E nós não fomos criados por Deus para querer as coisas da nossa maneira. Nós somos gerados por Deus para querer viver as coisas conforme a vontade dEle. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 6,
que nós precisamos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e aí todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas as pessoas querem buscar todas as coisas esperando que o reino dos céus venha para elas. Não vai acontecer. É o contrário, elas estão invertendo as situações. Então quando elas ouvem algumas coisas, quando elas participam de algumas coisas, e quando eu falo elas, eu estou falando de nós todos, irmãos, e eu estou incluso nisso. Porque às vezes a gente ouve alguma coisa e nós queremos do nosso jeito, né? A irmã vai fazer aqui, os irmãos vão fazer o bolo, e às vezes porque a cobertura está só em cima, vai ter pessoa que vai reclamar que não tem no meio. Não tem, não é cobertura, já é recheio, né? Não tem recheio. Só tem de cenoura, de limão, de chocolate, não tem de baunilha, não tem de outro sabor, porque nós queremos as coisas do nosso jeito, né? O Naamã, por exemplo, ali em 2 Reis capítulo 5, quando ele chega com a carta do rei da Síria para falar com o rei de Israel, o que ele acha? Ele acha que o Eliseu vai sair, vai tocar a mão nas feridas, vai esfregar, profetizar, e ele vai ser curado, porque nós queremos inclusive ser curado do nosso jeito. Nós queremos que as coisas do Senhor sejam da nossa maneira. Então se o nosso filho está doente, Senhor, eu quero a cura, e é desse jeito. Nós queremos uma porta de emprego, então nós queremos que aconteça daquela maneira. Nós queremos um casamento, uma família, nós queremos do nosso jeito. Quantos de nós aqui vamos aceitar o Senhor Jesus cuspir na terra, e nós ouvirmos o barulho do som do cuspe, e Ele mexer na terra, esfregar no nosso olho para que a gente passe a enxergar? Tem gente que não quer. Como assim? Você está cuspindo na terra, a pessoa não vai nem aceitar passar nos seus olhos. Mas aquele homem não, ele tinha uma sensibilidade tão grande que ele sabia que Jesus estava cuspindo, ele sabia que ele estava misturando o lodo ali, a saliva na terra, e passou nos olhos dele, ele deixou. E Jesus falou para ele: vai lavar-se no tanque de Siloé. Ele voltou enxergando, porque ele não queria as coisas do jeito dele, ele queria as coisas do jeito do Senhor. E o próprio Naamã, com seu coração duro também, ali em 2 Reis capítulo 5, quando ele vai falar com seus soldados, eles aconselham ele: Senhor, se ele te pedisse coisa pior, você não faria? Ele só pediu para mergulhar 7 vezes, o que é isso? Aí ele vai, se prostra e mergulha. E o que acontece, irmãos? Quando nós não fazemos da nossa maneira, mas do jeito do Senhor, as coisas mudam. Então o que Deus vai trazer para nós, eu entendo, essa noite precisamos aceitar o jeito do Senhor. Precisamos aceitar as maneiras que Deus age na nossa vida. E aí o que estava acontecendo aqui nesse capítulo número 11, eu não vou ler ele inteiro, não vou falar de tantas coisas dele, mas eu quero dizer aqui que do versículo 7 do capítulo 11 até o versículo 14, 15 mais ou menos, Jesus está explicando para eles sobre João Batista. Ele está explicando para essas pessoas que estavam com ele, não somente para os seus discípulos, mas para os fariseus, para os escribas, para aqueles hipócritas daquela época. Ele estava dizendo que João Batista era um grande homem, e falando ainda assim que o espírito de Elias já veio, porque João Batista tinha o espírito de Elias. Só que aí quando chega no versículo de número 15, ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? Quando ele fala geração, ele não está falando da idade, ele não está falando daqueles jovens, daquelas crianças. Não, ele está falando daquele período, daquelas pessoas que estavam vivendo, sejam crianças, adolescentes, casados, viúvos, sejam quem for. Aquele povo que estava naquele tempo ouvindo Jesus, eles pareciam com essas coisas que Jesus começa a citar aqui. Aí ele fala: quem compararei esta geração? Aí ele fala: esta geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentações e não pranteastes. Então Jesus está trazendo uma analogia ali, uma história, para fazer uma comparação como que nós somos, nós, ser humanos somos. O que acontecia naquela época? A brincadeira das crianças não era muito diferente da nossa. Eles pegavam histórias reais das famílias e eles brincavam nas praças onde eles se reuniam. Então tinham crianças que eles fingiam que estavam brincando e eles começavam a tocar flautas. O que simbolizava as flautas? Festa, alegria, casamento. E eles falavam assim: nós tocamos flauta e vocês não dançam com a nossa flauta. E aí eles falam assim: e nós fazemos culto fúnebre, porque é quando eles cantam lamentações naquela época, eram músicas para cultos fúnebres. E eles falavam assim: mas vocês também não choram. Então as crianças que estavam juntos fora da brincadeira, elas nem entravam na dança e nem choravam. Já passou por isso? Que você tenta fazer de tudo e a pessoa não entra, a pessoa não participa. Sabe o que Jesus está falando aqui com essa frase dessas crianças? Você pode fazer o que for, tem gente que não aceita. Você pode fazer o bom e o ruim, a pessoa não aceita.
você pode fazer o que for. Então nós precisamos ser essas pessoas que estão ouvindo isso e falar: Jesus, faça da sua maneira e que eu aceite isso. Eu estou falando de mim, irmãos. Nós estamos falando de nós, seres humanos. Nós precisamos entender a maneira de Deus. Eu passei um tempão orando: Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Falando do emprego, inclusive é o que eu estou hoje. Me tira daqui, Senhor. E até hoje, nada. E eu querendo entender por que eu não saio daquele lugar. E o Senhor está começando a me mostrar as coisas. Eu estava até conversando com as pessoas essa semana e pensando assim: Deus tem um propósito comigo naquele lugar. Eu já sabia disso, mas agora eu tenho certeza. Não é ganhar meu salário e não é trabalhar para aquele lugar, é transformar vidas. Então o que eu fiz agora? Eu aceitei. Senhor, eu vou ficar aqui até a hora que o Senhor falar. Então eu vou usar esse período para transformar vidas neste lugar. Então às vezes a gente fica querendo do nosso jeito. Às vezes você não está no trabalho que você queria. Fique em paz, talvez é o que Deus quis para você. Talvez você não está na casa, no bairro que você queria, mas fique em paz, é o que Deus tem para você. Nós precisamos nos alegrar com o que Deus coloca em nossas vidas, irmãos. E aí às vezes a gente está igual esse povo aqui. Tem uma música, o louvor canta aqui música de alegria, não dança. Canta música de adoração, não adora. Então o que entregar não vai fazer. Então não é quem entrega, não é o que está sendo entregue, é quem está recebendo. Inclusive no próprio capítulo 12, se eu não me engano no próprio 12, não, é no 13, ele vai falar da lei da semeadura. Não depende do semeador e da semente, é da terra. Porque é o mesmo semeador, a mesma semente, mas a terra era diferente, o lugar que foi semeado era diferente. Então o que Jesus está trazendo para eles aqui no capítulo 11, antes de iniciar no 12 aqui, que ele fala naquele tempo aconteceu algumas coisas, ele está dizendo assim: olha, esse pessoal, eles querem as coisas da sua maneira, do seu jeito. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não devemos querer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós devemos perguntar se é o jeito e a maneira de Deus. O próprio Paulo passou por isso. Paulo, preso várias vezes, chicoteado, apedrejado, foi dado como morto de tanto que apedrejaram ele lá em Jerusalém. Passou por naufrágio. A cobra picou ele após o naufrágio, desceu lá na ilha de Malta e foi picado pela cobra, e foi perseguido, foi preso. Ele mesmo fala: passei por várias situações, traído por patrícios, chicoteado. E ele diz o quê? Posso todas essas coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, ele não queria viver a vontade dele. Ele falava o seguinte: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então Jesus poderia tocar a música que fosse para Paulo. Paulo estava dançando. Era de choro, vamos chorar. Era de alegria, vamos se alegrar. Então nós precisamos ser esses que, do jeito que Deus quer direcionar as nossas vidas, nós possamos ouvir e fazer, irmãos, praticar isso, amém? Amém, igreja? Mas eles não entenderam aqui a linguagem. Talvez nós também não entenderíamos se eu só tivesse lido aqui. Tocamos música com flauta, ninguém dança. Tocamos culto fúnebre aqui, ou como ele fala aqui, né? Entoamos lamentações e vocês não planteiam. Então se eu li só isso também, talvez muita pessoa não ia entender. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele continua. Ele fala assim: eu vou explicar para vocês o que eu estou dizendo. Aí ele pega, ele já falou de João Batista um pouco antes. Aí ele pega e começa a falar de novo de João Batista. E ele fala sobre ele também. Ele fala o seguinte, ó: pois veio, versículo 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. O cara não come, veste roupa de camelo, o que ele come é gafanhotos. O cara vive no meio do mato, fala com ninguém. Esse cara tem demônios. Aí ele continua, versículo 19: veio o filho do homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão, beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Meus irmãos, o que as pessoas querem? Elas querem alguém que seja igual ao João ou igual ao Jesus? Não, elas não querem nada, elas querem a vontade dela. Então nós precisamos entender: será que nós somos esses não? Que estamos querendo só as coisas do nosso jeito? Será que nós não somos esses que estamos aqui querendo ditar para Jesus o que Ele quer fazer das nossas vidas? Então, essa palavra é uma palavra que Deus está trazendo para nós, para nos avaliarmos, né? O que nós somos, quem que nós queremos ser, o que nós vamos tirar daquilo que Deus está nos entregando. Isso também vai falar aqui hoje, né? Deus nos entrega, o que nós estamos tirando daquilo que Deus está nos entregando? Nesse culto de hoje, o que nós vamos tirar? Será que nós vamos ser pessoas boas para tirar bom tesouro, ou será que vamos ser pessoas más para tirar mau tesouro aqui essa noite? Amém? Então depende muito mais de nós que estamos ouvindo do que daquilo que está vindo de Deus para nós. Amém, igreja? Então ele vai e explica para eles sobre isso e fala sobre essa situação que eles estão vivendo aqui. Então Jesus estava passando por esse processo. Depois ele fala das cidades impenitentes. Ele fala para eles aqui que no versículo 20:
passou então Jesus a increpar as cidades, ou seja, chamar atenção, repreender, né? Ele começou a mostrar o erro deles, começou a increpar, como diz aqui, né? Ele diz o seguinte, que ele operou muitos milagres, numerosos, pelo fato de não se terem arrependido. Então, irmãos, quantas coisas Deus já operou nas nossas vidas e talvez nós não nos arrependemos ainda. Nessa cidade, Jesus operou muitos milagres, eles não se arrependeram. Ele diz também: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. O que Jesus está querendo dizer, irmãos, para nós? Porque se essa palavra é para nós devemos pegar ela para nós. Que Jesus está falando que é o seguinte: eu já fiz tanta coisa no meio de vocês e continua sem avançar algumas coisas. É isso que eu ouço, essa palavra. Eu já fiz tanta coisa aí no meio de vocês e vocês continuam como aqueles que não viveram ainda essas coisas. Eu fico imaginando às vezes algumas igrejas, que eu às vezes assisto algumas ministrações, assisto às vezes alguns louvores, eu ouço também algumas histórias de pessoas que vão nas igrejas, e eu falo assim: como que essas pessoas são tão fiéis e não viveram nada do que a gente já viveu até hoje? Fiéis que eu falo ao Senhor, de não desistir por nada, pode acontecer o que for, elas estão lá. Tem gente que está na igreja de segunda a segunda, irmãos, e nós às vezes não conseguimos ir uma vez na semana. Aqui é duas, né? Quarta e domingo. E as pessoas não conseguem vir. E tem igreja que a pessoa está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ela não viveu ainda o que nós já vivemos. Então Jesus está falando assim: como que pode essas pessoas, se elas vivessem o que vocês já viveram, elas seriam outras pessoas, estariam em outro nível. Então nós precisamos aproveitar o que Deus nos entrega, amém? Nós precisamos aproveitar o que Deus nos entrega. E o que Deus nos entrega, irmãos? Quem está aqui conosco alguns cultos sabe. Vamos falar só desse ano, pega só os 6 meses desse ano. 5, né? Porque esse aqui iniciou agora. Só os 5 meses desse ano, quem passou por aqui viu e viveu muitas coisas. Muitas coisas. E se Deus parar de fazer, porque nós não mudamos a nossa postura em cima do que Ele fez, a igreja parou de viver o que Deus queria? Não, Ele quer nos ensinar. Porque pode ser que pare tudo, cessa a profecia, cessa a unção, cessa naquele lugar, porque eles não entenderam o que eu estou fazendo. E se Deus fizer isso, como é que a gente vai agir? Vamos embora daqui, vamos para outro lugar, é o mais fácil. Mas agora buscar para voltar a viver o que nós vivíamos, às vezes a gente não quer pagar o preço como alguns têm pagado. Eu não sei como que está hoje, porque eu não converso com as pessoas. Você vai de jejum para o culto? Eu não converso, não fico conversando isso com as pessoas. Hoje, por exemplo, essa semana eu não conversei com ninguém se hoje teria alguém de jejum nesse culto. Para que jejum nesse culto? Senhor, eu estou de jejum para que eu me esvazie de mim e tenha sensibilidade para ouvir a sua voz. Eu estou aqui hoje assim. Perdeu a glória? Perdeu, não tem problema. Você precisa saber, eu não venho no culto. É raro eu vir num culto de domingo sem entregar minha vida ao Senhor. Senhor, hoje eu vou me esvaziar de mim para que o Senhor derrame a sua presença sobre mim, que eu tenha sensibilidade para ouvir a sua voz. E às vezes a gente vai caindo no conformismo. Aí tinha um grupo grande que fazia isso. De repente vai cair no conformismo, e depois não sabe nem mais o que é jejuar. A gente orava, lia a Bíblia todos os dias, aí vai parando, e depois não faz mais. Aí Deus para de agir, para de movimentar as coisas, a gente acha que é a igreja. Não é a igreja, é eu. É você. Somos nós que determinamos o que nós vamos ver nesse culto. A gente pode ter um culto para muitos péssimo, mas pode ter pessoas que entram aqui e saem transformadas, porque depende dela, depende do coração de quem está recebendo. É a terra que vai dar fruto de 30, 60 ou 100 por um, ou ela vai morrer. Depende muito mais de mim e de você, irmãos, do que está sendo lançado. Então Jesus está falando para eles assim: vocês estão escolhendo as coisas do jeito de vocês. Eu faço, eu entrego, eu transformo, e vocês não ouvem. Ele chegou depois ali e fala para Cafarnaum, no versículo 23: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? É uma pergunta que ele está fazendo para eles. Mas o Senhor Jesus já dá a resposta: descerás até o inferno. Vocês não vão subir até o céu, vocês vão descer até o inferno, falando para Cafarnaum. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus está falando que se tivesse acontecido com eles, com Sodoma, o que aconteceu desde Cafarnaum, ela não teria sido destruída. Porque o Senhor conhece o coração de cada um, irmãos. Então Ele sabe que aquele povo teria se convertido. Amém?
Então nós precisamos avaliar as nossas vidas, irmãos. Como nós estamos recebendo o que Deus está trazendo para nós, amém? Para a honra e glória do Senhor. Vamos lá então para o capítulo 12, senão a gente não consegue chegar aqui onde eu imaginei que nós íamos chegar. Então no capítulo 12 ele fala: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas. E colher e comer espigas, né? Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus Pai, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Esse aqui, ele não está falando que eles violam propositalmente, é porque a lei do Senhor faz eles trabalharem lá dentro no dia do sábado. Se o Senhor mandou o sacerdote entrar no templo no dia de sábado para mexer com os alimentos, pode ou não pode fazer coisa boa no dia de sábado? Aqui, conforme a lei deles. Mas eles acharam que era tudo. Agora eles criaram lei para tudo. Não pode salvar alguém no dia de sábado, não pode curar o enfermo no dia de sábado, não pode visitar o parente no dia de sábado, não pode ajudar alguém que está passando necessidade no dia de sábado. Deixa morrer. O nosso problema é que a gente foca tanto nas regras que a gente esquece que o amor vai além das regras. O amor, irmãos, vai além de qualquer regra. Se você tiver que ultrapassar em um lugar proibido por causa de uma vida que você está salvando, você vai fazer isso, porque o amor ele transcende as regras. Você assume o risco, você corre risco porque você ama a pessoa, você ama aquela vida. Então nós precisamos entender que assim como eles, nós talvez estamos. A gente se prende tanto na regra que esquece o amor, esquece a misericórdia, esquece que as vidas precisam da nossa ajuda e não só das regras. E às vezes a gente tem que quebrar uma regra para poder uma vida sentir amada. Amém, igreja? Então ele está falando para eles aqui que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Ou não leste também que na lei, aos sábados, os sacerdotes, já li essa, né? Versículo 6: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus foi crucificado porque eles chamaram ele de blasfemo. Eles uniram tudo: que ele curava no sábado, que ele sentava com pecadores, que ele se falava que era filho de Deus. Então eles juntaram todas essas coisas e mataram Jesus. E às vezes, irmãos, por causa das regras, por causa dos padrões, nós podemos estar matando vidas, porque o Senhor fala que a misericórdia ela vem antes dos padrões. A misericórdia, o amor, ela vem antes, irmãos, muito antes. Então nós precisamos entender que nós precisamos amar mais do que seguir regras. Não estou falando que a regra não é importante, os irmãos estão entendendo, né? Estou falando que se tem que definir que eu quebro uma regra ou eu deixo de amar, eu quebro uma regra, mas eu vou amar. Amém? E continuando aqui, porque nós vamos falar sobre algumas coisas aqui dentro desse texto. Ele fala que veio um homem, que tinha um homem com a mão ressequida, né? Versículo 9: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusá-lo, proposital, vamos dar um jeito aqui, armar uma cilada. Irmãos, crente não arma cilada, irmãos. Crente ama. Nós não podemos ficar armando cilada. Não estou falando que vocês armam, que eu estou vendo ciladas sendo armadas. Eu estou falando que aqui estava acontecendo isso. Se estava acontecendo, o Senhor tem essa palavra para nós, pode ser que uma hora a gente queira armar cilada. Não é assim que funciona, irmãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo, espelhos de Cristo nessa terra, amém? E eles armaram ali, né? Falaram assim: vamos criar uma forma para acusá-lo. Tinha um intuito, né? Perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então nós precisamos entender que fazer o bem vai além de qualquer coisa, irmãos.
Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuando aqui. Eles queriam dar um jeito de pegar Jesus. Só que Jesus, ele era muito inteligente e ele também era... Ele tinha ciência de algumas coisas, né? Inclusive teve situações que ele estava dentro da casa das pessoas, conhecendo os seus pensamentos. Aí ele fala tal coisa, né? Quando ele estava na casa de Simão, por exemplo, conhecendo os pensamentos dele, do próprio Simão, ele fala: Simão, ele fala para ele: vim na sua casa, beijo você não me deu, não lavou os meus pés, não me honrou, mas essa desde que entrei aqui não cessa de lavar os meus pés e beijá-los e secar com seus cabelos. Então, conhecendo seus pensamentos, quando eles dessem um menino, quando eles dessem a pessoa na maca, na cama, na casa que Jesus estava ensinando, que eles abrem o telhado e descem, quando eles descem lá, Jesus fala o que para eles? Os seus pecados estão perdoados. Porque é isso que Deus quer conosco, irmãos. Deus quer que você seja curado? Ele quer, mas tem algo que Deus quer antes da cura, quer te salvar, amém? Deus quer algo antes de você ter um novo emprego, Ele quer te salvar. Deus tem algo antes de você se casar, Ele quer te salvar. Deus tem algo antes de você conquistar o que você sonha, Ele quer te salvar. Então quando eles descem a pessoa ali, Ele fala para ele o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Aí começa um bochicho entre eles, principalmente no interior, no coração. E Jesus diz novamente, diz o texto novamente: conhecendo os seus pensamentos, ou sabendo o que estavam pensando, Ele diz, para que saibam. Aliás, Ele pergunta: o que é mais fácil? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Ninguém responde nada, então Ele diz, para que saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, Ele tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Então Jesus, Ele sabe os pensamentos das pessoas, amém? Então Jesus, sabendo dessas coisas, Jesus se retirava, Jesus se deslocava, Jesus saía da situação, porque não era o tempo dele ainda, não era chegado o tempo dele, então não poderia ser aquele momento. Então o que Jesus fez com tudo isso que estava acontecendo? No versículo 15, mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos Ele curou. Irmãos, quando a coisa está difícil, quando a situação não está fácil, vai ter quem permanece com você, que são os que acreditam realmente em você. São aqueles que realmente estão contigo, eles acreditam. As coisas estão difíceis, estão querendo matar a pessoa, estão querendo tirar a vida dele, mas muitos continuaram seguindo Jesus. E o que Jesus faz com esses que são fiéis? Ele cura, restaura, liberta. Ele também é grato por essas vidas, amém? Então o que Ele fez com todos que o seguiu? Curou todos, irmãos. Todos eles que tinham necessidades, Deus curou. E aí diz no versículo 16: advertindo eles, porém, que não expusessem em publicidade, ou seja, não saia divulgando por aí que eu curei a vida de vocês, guarda isso, né? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então Jesus, para cumprir a profecia, eles pediram para eles não saírem falando. E o que dizia nas profecias? Versículo 18: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Fazei repousar sobre ele, repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então Jesus veio, amém, irmãos? Ele está anunciando o juízo, ele está anunciando as palavras dele. Aí no versículo 19 ele diz o seguinte: não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Jesus não discutia. Não acreditam? Não querem ouvir? Não vou ficar levantando a minha voz para vocês acreditarem no que eu tenho que falar. Não vou ficar gritando em megafone para que vocês entendam que o que eu estou falando é o que Deus quer. Ele não fazia isso, simplesmente vou me retirar porque tem quem ouve, tem quem crê em mim, eu vou para lá. Então Jesus se retirava, ele não ficava gritando, não ficava desesperado. Mas o Senhor, dentro dessa mesma profecia, irmãos, Ele traz algo muito espetacular para as nossas vidas. Porque quando Ele sai desse grupo de escribas, de fariseus, de hipócritas, Ele está agora com um grupo que é o grupo dos mais sensíveis, é o grupo dos mais quebrantados, é o grupo dos mais humildes que está com Jesus agora nesse pedaço. E aí eles entregam essa profecia lembrando dela justamente neste momento. Eu entendo que tem um propósito para isso. Não é à toa que ele quis lembrar justo nesse período que ele se afastou dos fariseus, dos escribas, e agora ele está com essas pessoas que acreditavam nele. Aí ele diz o seguinte, versículo 20: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio fumegante, até que faça vencedor o juízo.
Meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu já passei por situações muito difíceis, mas eu conheço muita gente que passou por situações muito mais difíceis que a minha. Então, como eu já falei em algumas situações, eu nunca pensei em desistir mesmo assim, parar, nunca pensei. Mas quantos de vocês já pensaram em desistir, ou já até desistiram? Cada um tem uma personalidade. A palavra do Senhor vai dizer que Deus dá a cada um conforme a tua capacidade. Talvez alguns não entenderam que era capaz, e aí desistiu. E aí Deus vai mostrar, não, você é capaz sim. Alguns às vezes por tanta pressão achou que não estava no lugar certo, e Deus talvez uma hora vai chegar e vai falar, não, você estava no lugar certo sim, você só entendeu errado. Então, meus irmãos, eu não sei como que está nós aqui hoje, eu não sei como está a vida de cada um, mas quantos aqui podem estar todo quebrado, seu coração não está aguentando mais nada, você não tem capacidade nenhuma de dar andamento mais naquilo que Deus fez um dia. Talvez você não consegue de forma alguma suportar mais nenhuma palavra que seja contra aquilo que você acreditava. Talvez você está todo decepcionado com a vida. É com você essa profecia aqui, ó. Essa profecia é para você. Porque Jesus, meus irmãos, Ele não despreza ninguém. Jesus, Ele não abandona ninguém. Não é porque alguém está fraco e destruído que Ele deixa para trás, não. A palavra do Senhor vai dizer, quando ela diz assim, ó, Ele não esmagará a cana quebrada. Ele está dizendo o seguinte: ainda que você esteja todo machucado, todo ferido, você vai vir comigo. Ainda que você acha que você não aguenta, você vai vir comigo, você vai sim até o final, até que eu consiga fazer o que está aqui, ó, trazer vitória e juízo. E ele continua ainda falando, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega, ou o pavio fumegante. Qual que era a regra? O pavio fumegante era uma cordinha e tinha óleo dentro. Quando o óleo acabava, aquele pavio, que era aquele cordão, ele ficava preto e só a fumaça subindo. Não tinha mais sentido ele ficar ali. O que se faz? Arranca fora e substitui. Sabe o que Deus está falando para você? Você não será substituído ou substituída. Deus não tem intenção de substituir ninguém. Deus quer te restaurar, Deus quer te curar. Ele quer que você volte a fazer a sua função, a exibir a sua luz. Deus quer isso, irmãos. Quando Ele começa a fazer tudo isso, Ele não está querendo dizer assim, olha, esse povo não tem jeito, não tem saída. Não, Ele está dizendo, ainda que vocês estavam dessa maneira, tem jeito sim, tem saída sim, eu quero vocês comigo. Então Jesus, irmãos, Ele está trazendo isso, não é só para julgar as pessoas, é para falar, eu tenho misericórdia, eu tenho amor pelas suas vidas. Eu quero que vocês vivam aquilo que eu tenho para vocês. Então, ainda que as pessoas se abandonem, como diz o texto bíblico, né? Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho, porque isso é muito difícil, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. As pessoas podem se esquecer de vocês, irmãos, mas Deus não se esquece de vocês, não. As pessoas podem esquecer de tudo que você fez ou praticou, mas Deus não se esquece. Você é amado e amada do Senhor, amém? Amém, igreja? Aleluia. E nós vamos viver muita coisa, eu tenho certeza. Nós só precisamos nos alinhar com a vontade dEle, amém? E alinhados com a vontade dEle, nós vamos ver tudo que Ele tem para nós. Continuando aqui, aleluia. Eu já não... Vamos lá, vamos seguir. Paramos no versículo 20, né? Glória a Deus. Aí trouxeram aqui um endemoniado para ele. Ele curou o camarada, né? Era cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, aí já estava ali mais perto, né? Já viu onde Jesus está, então voltou todo o grupo de novo. Vamos atrás lá, Jesus está em tal lugar. Aí foi todo mundo lá de novo. Aí eles começaram a ouvir Jesus falar de novo. Aí eles estão ouvindo Jesus falar, aí eles falaram, né? Será esse o filho de Davi? Mas os fariseus, versículo 24, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus respondeu, conhecendo os seus pensamentos, amém? Não é o que eles falavam, mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, respondeu, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, ou seja, não vai para frente. Aí quando eu estou lendo essa palavra, o que me vem primeiro? A primeira coisa que me vem é o meu casamento. Eu e minha esposa somos um casal. Se nós estivermos divididos, não vai subsistir esse casamento, não vai para frente. Vamos dizer que eu tenho um sonho, eu quero comprar casa própria, ela quer comprar um carro, ou ao contrário.
não vai dar certo, porque nós não estamos unindo as forças para conquistar o que nós queremos. Eu quero ter filhos e ela quer fazer viagens, é só exemplos. Não vai dar certo, porque está dividido, cada um quer uma coisa, cada um luta por algo, cada um planeja algo. Agora quando nós nos unimos para fazer, irmãos, a palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque maior será o salário deles, maior será o ganho, maior será o benefício. Então não pode haver divisão dentro de casa, não pode haver divisão na família, não pode haver divisão no trabalho, não pode haver divisão no ministério da igreja, não pode haver divisão em nada. Nós precisamos estar unidos, amém? Todos, mas começa em casa, começa dentro da nossa casa. Se eu não consigo ser unido com a minha esposa, eu dificilmente vou conseguir ser unido com outras pessoas, amém? Então está falando aqui que, como assim eu expulso os demônios pelos próprios demônios? Se eu faço isso, tem alguma coisa errada, está dividido isso. Como que eu expulso demônio pelo nome do demônio? Expulso Satanás no nome de Satanás? Ele fala no versículo 26, se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios, versículo 27, por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Ele está falando assim, eu expulso os demônios por Beelzebu, aí os seus expulsam por quem? Aí ele está dizendo, se você me julga assim, você também está sendo julgado. Se eu expulso por demônios, você também expulsa. Aí, irmãos, a forma com que a gente julga as pessoas, nós também somos julgados, amém? A forma como nós enxergamos o outro, nós também somos enxergados, amém, igreja? E ele continua, versículo 28, se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E é isso que ele quer mostrar para eles. Porque no versículo 29, ele fala o seguinte, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? O que Jesus está querendo dizer com isso? Esquisito, né? Jesus tem essa mania de falar por parábolas. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Vamos lá explicar essa parte aqui. Quem é o valente? O diabo. O valente dessa frase é o diabo. Quem são os bens? Eu e você, os salvos. Nós somos os bens da casa. O diabo, ele é o dono da casa, ele é o valente da casa. E o que Jesus está dizendo? Como que eu posso expulsar, ou seja, tirar os salvos de lá de dentro dessa casa, amarrando Satanás? Se é no nome dele que eu tiro. Dá para entender agora o que Jesus está falando? Como que eu amarro Satanás e no nome do que está amarrado eu tiro a pessoa do poder dele? Não existe isso. Deu para entender agora, irmãos? O texto bíblico que está dizendo? Então Jesus está dizendo o seguinte, que a primeira coisa que ele faz é prender Satanás. Ele trava ele, aí depois ele vai lá e pega nós que somos os bens, algo de valor para Jesus, e ele pega e saqueia, quer dizer, ele tira do poder do inimigo as nossas vidas, amém? Deu para entender, né? Então Jesus, ele tira, irmãos, então não é por demônios, é pelo Espírito de Deus, amém? Então nós não fazemos bondades e libertamos vidas pelo espírito dos demônios. Nós fazemos por Deus, irmãos, pelo Espírito de Deus. Então seja qual for que os irmãos estão fazendo ou vendo as pessoas fazer, lembre-se que é através do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai dizer nesse mesmo capítulo que aquele que blasfema contra o Espírito Santo, irmãos, não tem perdão. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso julgamento, com que as coisas que as pessoas estão falando, sabe? Nós precisamos tomar cuidado. É claro que se a gente for avaliar de uma forma mais profunda, Jesus está dizendo aqui principalmente que aquele que não acredita que ele é quem ele é, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, na minha interpretação, é você não crê que Jesus é quem ele é, e aí você não vai acreditar em nada que acontece quando ele está fazendo. E aí tem perdão para isso? Não tem. Mas a partir do momento que você reconhecer Jesus é o Senhor, o Salvador, ele morreu, viveu aqui, ele morreu, mas ressuscitou e vive está, pronto, acabou a blasfêmia, porque agora você acredita nele. E aí vai ser perdoado, vai ser salvo? Vai, porque a palavra do Senhor diz que é desejo do Senhor que todos sejam salvos. E o que precisa ser salvo? Romanos 10, versículo 9, confessar com a boca e crer no seu coração, e você é salvo. Aí acaba o seu julgamento. Mas enquanto você está julgando, será que é de Deus? Será que não é? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que Jesus está no meio? Será que Jesus não está? Irmãos, aí nós estamos julgando as coisas. E a palavra do Senhor diz que nós não julgamos pessoas e profetas, nós julgamos profecia. É a profecia que nós julgamos.
não é a pessoa que entregou, não é a pessoa que recebeu, é a profecia. Amém? Ela tem que se cumprir. A palavra do Senhor vai dizer que se cumpriu é do Senhor, não cumpriu não é. É isso. Amém? Continuando. Entendemos aqui que Jesus, Ele nos libertou dessa casa, né? Dessa prisão aí que estávamos. Versículo 30. Aí Jesus vem falar a coisa para nós, irmãos, para nós entendermos: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmão, se nós não estamos fazendo por Deus, nós estamos atrapalhando. Entendam isso. Cada um de nós temos uma tarefa no corpo de Cristo. Cada um de nós. Pega alguém que está perto de você. As pessoas odeiam pastor por causa disso, né? Principalmente os que são igual eu. Fala com quem está do seu lado. Eu vi um menino esses dias fazendo um stand-up. Ele falou: agora foi um pastor no show dele. Aí ele falou: tem pastor aqui? Aí só tinha um. Aí o cara era pastor. Ele falou: agora eu vou me vingar. Fala para a irmã que está do seu lado aí, ó. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. O que ele vai falar? Nem lembro o que vai falar. Deixa eu ver aqui, irmãos. Cadê? Quem não é por nós é contra mim. Quem comigo não ajunta, para não lembro o que vai falar, irmãos. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, fala para quem está do seu lado aí que ele é chamado para fazer parte do corpo. Acho que era isso mesmo. Deus tem um lugar para você no corpo. Fala para quem está do seu lado aí. Deus tem um lugar para você no corpo. Tem um lugar. Não adianta você falar, que tem pessoa que fala, quando fala de relacionamento, né, a pessoa fala assim: toda panela tem a sua tampa. Aí a pessoa fala: eu acho que eu sou uma frigideira. Mas até para frigideira hoje fizeram tampa, né? Lá em casa, por exemplo, eu comprei. Ah não, veio sem tampa, né? Comprei a frigideira, veio sem. Mas a gente deu um jeito lá, pegou a tampa da panela lá, velha lá, e colocou nela. Todo mundo tem um lugar na casa do Senhor, irmãos. Todo mundo tem um lugar no corpo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios capítulo 4 que Ele desceu e subiu e distribuiu e deu dons aos homens. Para que Ele deu esses dons? Para a edificação do corpo e das nossas vidas. E como que edifica? Com a justa cooperação de cada parte, é todos. Não é só do pastor, do profeta, do apóstolo, do evangelista e do mestre, é de todos. Todos trabalhando junto, a gente chega onde Deus quer. Então nós precisamos entender o seguinte: nós estamos ajuntando. Nós estamos ajuntando. O que é ajuntando? Estamos trabalhando na obra do Senhor? Se não estamos, estamos espalhando. Pesado, não é? A minha interpretação, tá? Coloca aí: pastor José Alexandre da Igreja Batista Maranata fez a seguinte interpretação. Não está escrito desse jeito. Mas eu sou inteligente o suficiente para entender que se eu não faço o que Deus quer que eu faça, eu estou atrapalhando. Meu sogro falava isso. Bruto. Muito ajuda quem não atrapalha. Ele fala desse jeito, né? Se nós não ajudamos, nós acabamos atrapalhando, irmãos. Então entenda que você tem um papel fundamental na obra, amém? Ele fala: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não precisa exatamente você querer derrubar a pessoa. É só você não apoiar. Pronto, você está contra. É só não apoiar, você está contra. Não apoia as obras de Cristo, você está contra. Não apoia o trabalho do Ministério Infantil agora para poder trabalhar com as crianças, você está contra. Você não apoiou, eu não consigo comprar, não tem problema. Você pode vir aqui fazer, pode distribuir, pode fazer o lacinho, pode colocar o taquinho, pode fazer qualquer coisa, pode mexer a massa, pode ligar o fogo, qualquer coisa. Então, irmãos, quando nós não estamos fazendo, nós estamos atrapalhando. Quem comigo não junta, espalha. Se nós não estamos juntando, nós estamos espalhando. Então eu não quero espalhar não, irmãos, eu quero juntar. Não quero ser contra não, eu quero ser a favor. Amém? Amém ou não? Tem um grupo aí, né? Que se toda igreja entenda isso em nome de Jesus. Continuando aqui então. Aí ele falou aqui, né, no versículo 31, né? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito do Senhor não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem nesse mundo, nem no porvir, irmãos. Não adianta nem orar com essa pessoa mais. Não tem pessoas que oram depois que a pessoa morreu? Não tem jeito, irmãos. Morreu, já era. A palavra do Senhor vai falar: da morte, após a morte cabe o juízo final. Não adianta mais, não tem mais o que fazer. É antes. Então, se blasfemou aqui, morreu, não tem saída. Não tem volta. Continuando. É grande, né? Ou fazei a árvore boa dar fruto bom, ou a árvore má dar fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Irmãos, você quer conhecer as pessoas? Vê o que está gerando através da vida delas.
Avalie as pessoas. Nós temos inteligência, irmãos. Nós somos inteligentes o suficiente para andar com uma pessoa, começar a caminhar junto e perceber se os frutos são bons ou são ruins. Pelo fruto você sabe se é alguém para você permanecer junto ou não. A palavra do Senhor vai dizer que há tempos de estar junto e tempo de estar distante. Avalia se essa pessoa é para estar junto ou está longe. Porque ou você atrai ela para o Senhor, ou ela vai te atrair para o lado dela. Porque nós somos, quando a pessoa é influenciáveis. Ou a gente influencia, ou a gente é influenciado. Se a gente não arrastar para cá, sai fora. É igual fala de relacionamento, né? A pessoa que é cristã, segue a palavra do Senhor, vai querer se relacionar com alguém que não crê ou não segue, pesos diferentes, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que o mundo, as trevas, é mais astuto que a luz. É mais fácil quem é de fora te levar para lá do que quem é de dentro te trazer para dentro. Porque a astúcia que eles têm é fora do normal. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos avaliar os frutos das pessoas, amém? E os nossos também. Principalmente os nossos. O que eu estou gerando? Que fruto que eu estou dando? E aí nós precisamos avaliar. Às vezes nós estamos achando que estamos fazendo bem e estamos fazendo mal. Continuando. Versículo 34. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do bom tesouro, do tesouro bom, coisas boas. Mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. É igual esse culto, irmãos, está acontecendo. No final do culto tem gente que pode falar que teve um monte de coisa boa, e tem gente que pode falar que teve um monte de coisa ruim. Depende de quem? De quem está avaliando. Não é quem entregou, é quem está avaliando. Se eu sou bom, eu vou tirar coisas boas daqui. Se eu sou ruim, eu vou tirar coisas ruins. Então, irmãos, é você que define o que você vai arrancar. De qualquer lugar que você participa, qualquer vida, irmãos, qualquer pessoa que você tem relacionamento, tem algo bom para tirar. Se nós tiramos ou vemos só o que é ruim, o erro não está na pessoa, está em nós. Amém, irmãos? É muito mais sobre nós do que sobre o outro. Amém? E ele continua, né? Que o homem mau tira coisa do tesouro mau e o homem bom tira do tesouro bom. Digo-vos, porém, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. Aí eu pego e falo para os irmãos, eu falo assim: irmãos, pode ir lá. Vamos dar algum exemplo aqui vou dar um exemplo ilusório, tá, irmãos? Não aconteceu, porque eu prefiro dar o exemplo ilusório, né? Irmão Leandro, 4 horas da tarde eu estou lá na chácara. Vamos lá dá para pescar, irmão? Dá, né? Vamos pescar lá e vamos assar o peixe. Vou ficar lá contigo das 4 às 8 da noite. E aí já fala pra Vera ir preparando um cafezinho, que a Alessandra vai levar um bolinho lá, a gente vai tomar um café da tarde lá depois, e quem sabe dá certo de assar aquele peixe na lenha, né? Deu 4 horas da tarde, o irmão tá me esperando, eu não cheguei. Não avisei. Aí dá 4, 4 e meia, 5, 5 e meia, 6, e não foi. Palavra frívola, palavra lançada e não cumprida. Palavra, como está em algumas linguagens, inútil. Irmão, nós somos pessoas de palavra. Falou, tem que fazer, irmãos. Falou, tem que estar. Mas não é só isso, não é só disso de prometer e não fazer. É o seguinte, é você dizer quem você é e o que você é, e na prática você não é. É uma palavra inútil. Eu falei no grupo dos varões esse dia, falei para eles assim: irmãos, conte comigo. Aí o irmão me manda mensagem e eu não ajudo de jeito nenhum. Porque no mínimo que eu posso fazer é orar. E isso não tem custo. Não tem custo. Vamos dizer que o irmão me ligou e falou assim: pastor, caiu a casa aqui, Deus, sei lá, aconteceu um negócio aqui, caiu tudo. Não tenho dinheiro às vezes para poder fazer aquela casa levantar de volta. Mas meu irmão, estou indo aí orar com você, meu irmão. Estou contigo, vou te abraçar aí. Vamos orar. Conte comigo e você pode contar. E eu estava lá. Agora eu falo, conte comigo. E na hora que você me chama, eu faço igual aquele pessoal que a pessoa chegou para pedir comida, ela diz: Deus te abençoe. Lembra da música do Ricardo Robortella, que fala assim, que quando a pessoa chega na sua porta, você diz: vai em paz, Deus te abençoe. Tem uma música, é muito antiga, né? Lá de 1998. A gente tem essa mania às vezes, a pessoa chega até nós, fala que está com fome, e a gente fala: ah, hoje eu não posso, Deus te abençoe. Hoje eu não consigo, hoje não está no meu alcance. Aí para ali na esquina, pega R$12 e compra 2 barras de soufflé.
Nem é bom para a saúde, compra, mas não ajudou o cara que está... Mas fala que não pode. Isso é palavra inútil, irmão. Você falou um negócio que não é verdade. Fala que você não quer ajudar, fala que você não acredita que ele está passando fome, fala qualquer outra coisa que seja verdade, mas não que você não pode. Palavra inútil. Mas isso vai muito além, irmão. Se for falar de palavra inútil, eu falo para minha filha: filha, eu te amo. E as atitudes que eu tenho não provam amor por ela. Eu falo para minha esposa: mulher, eu te amo, e as atitudes que eu tenho não provam amor por ela. É uma palavra inútil. Senhor, eu vou te servir independente do que acontecer. Acontece as coisas, a pessoa desiste. Palavra inútil. Pelas suas palavras será julgado, e pelas suas palavras será absolvido. Então nós precisamos avaliar, irmãos, que essas pessoas que estavam aqui do capítulo 11, capítulo 12, elas estavam lançando um monte de palavras. Pelas nossas palavras nós vamos ser julgados. Não sei se você já falou isso um dia para alguém ou para alguma situação. Conte comigo. Ou nunca vou deixar de estar com você. E cadê hoje? Cadê a pessoa hoje? Olha, vamos manter um compromisso aqui, nunca mais vai parar isso. Parou e nem falou nada e nunca mais voltou lá. Palavra inútil. Palavra inútil, irmãos, não é só sobre o reino, não é só sobre a igreja, é sobre ser humano nessa terra. Amém? Seja onde for. Seu trabalho, você assina um contrato de trabalho dizendo que você vai trabalhar daquela maneira, vai seguir aquelas regras, você não está seguindo. Palavra inútil. Você falou que ia fazer e não fez, assinou embaixo, deixou o carimbo lá, digital, assinada, não fez. Palavra inútil. Pela sua palavra será julgado. Então, irmãos, essa palavra ela vai muito além do que simplesmente a gente falar de obra, de ajuntar e espalhar com Jesus. Não, vai muito além, irmãos. É sobre quem nós somos nessa terra, quem nós somos na nossa casa, quem nós somos no trabalho, quem nós somos na igreja, quem nós somos. Amém? Glória a Deus. Está quase acabando, irmãos, vamos lá. Aí eles pegam ali e pedem sinal para Jesus, né? No versículo 38 em diante. Aí o que Jesus diz para eles? Essa geração, como é que ele fala? Uma geração má e adúltera ou incrédula, pede o sinal. Versículo 39. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Aí ele começa a dizer que assim como Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai explicar por que ele ficou 3 dias e 3 noites. Porque ele tinha que descer às profundezas do abismo, do Hades, para pregar aos que estavam cativos. Amém, irmãos? Amém? Efésios capítulo 4. O que desceu foi o mesmo que subiu. E ele desceu para quê? Para levar cativo o cativeiro, ou seja, tirar de lá aqueles que estavam aprisionados para levar para a eternidade. Como? Pregando para eles. Se eles ouviram, eles foram. Se não ouviram, não foram. Foi a última oportunidade de ser ministrado antes de Jesus ressuscitar. A última. Então ele foi lá e prega para eles, amém? Então ele está falando assim: só vai ter esse sinal, que assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará. E ele continua, né? Ele fala no versículo 41: ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior que Jonas. Meus irmãos, o que conta para Deus, eu vou tentar falar de uma maneira, eu vou falar, tá? Você avalia do jeito que você quiser, mas se você quiser entender o que eu estou falando, se você não entender aqui de cima, eu vou falar quem, né? Estou igual uma pessoa, não está entendendo nada, né? Mas vamos lá. Se você não entender o que eu estou falando, eu te dou liberdade de me procurar, tá bom? Mas eu quero te falar um negócio. Deus não está interessado no que você fez. Ele está interessado em como está o seu coração na hora que Ele te mostra o que você fez. Deus não está preocupado com o tamanho do seu pecado. Ele está preocupado se na hora que Ele mostra o seu pecado, como que você reage. No meu ponto de vista, essa é a maior preocupação de Deus. Porque pecar, irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que interessa para nós agora? Para Deus agora? Ele diz lá no Antigo Testamento: achei um homem segundo o meu coração. O que esse homem segundo o coração de Deus fez? Traiu, adulterou, mandou chamar uma mulher que era casada, traiu Urias. Deveria acontecer o que com ele? Ser morto, os dois, o Davi e a Betseba. Mas ele, como rei, fez ali as mutretas, fingiu que não aconteceu nada, mandou matar o marido, Urias, colocou na frente do exército, mandou uma carta lá,
para poder colocar ele na frente do exército. Morreu o cara. Agora que morreu o cara, eu vou casar com Betsebe e vamos fingir que de agora em diante ela engravidou. Mas Deus sabia. O povo ali pode fingir que não sabia, mas Deus sabia. E aí o que acontece quando Natan vem trazer a mensagem para Davi? Tem uma profecia para te entregar, Davi. Tem algo de Deus para ti. Pode falar, manda bala. Tinha um homem que ele tinha vários animais, várias possibilidades, e tinha o seu vizinho que só tinha um único animalzinho de estimação. Não tinha outro. Era como da família, comia na mesa com eles. Mas chegou um visitante lá na cidade, e esse homem cheio de recursos pega justo aquele animalzinho daquela família e mata para dar para o visitante. O que Davi fala? Deve morrer. Porque a gente julga muito fácil, né, irmãos? A gente ouve a história e já julga logo. Deve morrer o fulano de tal. O que o Natan fala para ele? Você é esse cara. Se você quisesse outras e outras mulheres, não teria o Senhor te dado? Ele te entregou isso, te entregou aquilo outro. Se você precisasse, ele não teria te dado. O que Davi fala? Pequei contra o Senhor. Irmãos, mudou tudo, irmãos. Pequei contra o Senhor. Ele assumiu o erro. E aí o que Natan diz? Também o Senhor te perdoa. Meus irmãos, eu não vejo Deus tão preocupado na minha inteligência assim, bíblica, que eu leio, que eu busco. Eu não vejo Deus tão preocupado com o meu pecado, mas Ele está preocupado em como eu reajo após reconhecer. E se eu reconheço esse pecado, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 João capítulo 1 versículo 9: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e livrar de toda injustiça. Então eu olho para a Bíblia e eu falo, Deus está preocupado na minha humildade, em reconhecer que eu estou errado, em reconhecer que eu preciso dele, em reconhecer que eu preciso me arrepender, em reconhecer, como a minha irmã ministrou hoje aqui, a se prostrar no pé dele, que ele é maior que tudo na minha vida, eu preciso me render a ele. Deus está preocupado com isso, meus irmãos. E aí não, a gente fica preso naquele pecado, continua, não reconhece. Deus quer que você reconheça e se arrependa e peça perdão, e aí você vai viver o que ele tem para você. O que aconteceu com Pedro, que negou ele 3 vezes? Diz a palavra que quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. Um dos evangelhos diz: Jesus fitou o olho em Pedro, e Pedro chorava amargamente. Isso era o que? Arrependimento, irmãos. Estava arrependido. Mas o que Jesus falou? Vamos ver se ele está arrependido mesmo. Vamos encontrar com ele ali na praia. Aí ele encontra com ele, e aí ele pergunta: agora eu quero saber se você me ama de verdade. Pedro, tu me amas? Aí ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Com um amor que vai além de tudo, um amor que você pode, você vai perder sua vida por causa de mim. Ô Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Aí ele fala: ô Senhor, só tu sabes, eu não sei mais de nada. Aí o Senhor fala o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro foi fazer? O que Pedro foi fazer, irmãos? Apacentar as ovelhas do Senhor. Aí quando prendem ele agora, prende Pedro, prende João ali nos capítulos 3, 4 ali de Atos dos Apóstolos. Eles falam para ele que está proibido de pregar o evangelho do reino, está proibido falar de Cristo. O que ele diz? Avaliem os senhores, avaliem vocês, senhores, se é justo obedecermos a vocês ou a Deus. Ele não está nem aí mais, irmãos, porque agora ele está arrependido. Irmãos, o que conta é se você está se arrependendo dos seus erros ou não. Deus te chama ao arrependimento, amém? Acho que nem era esse o sentido que eu planejei da palavra, mas se Deus está trazendo aqui é porque Deus precisa de ter arrependimento hoje neste lugar. É porque a gente fica olhando muito para as pessoas. Olha para você. Você julgou tanto as pessoas. Eu estou falando para mim também. Nós julgamos tanto as pessoas, tanto que nós não olhamos para nós, irmãos. E os erros das pessoas principalmente começam em nós, em como nós estamos olhando, como nós estamos enxergando as pessoas. A pessoa boa tira daquilo bom tesouro, a pessoa má tira mau tesouro. O maior problema sou eu. Então eu tenho que olhar para a situação e falar: Senhor, me perdoe porque eu estou vendo dessa maneira. Me perdoe, Senhor, porque eu vi desse jeito. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Deus é bom demais, irmãos. Aleluia. Os camaradas, os ninivitas, se arrependeram e foram salvos. Foram salvos, amém, irmãos? Ninivitas foram salvos? Foram, porque Jesus falou que eles vão julgar, então foram salvos.
Continuando, ele fala que a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, ela também foi salva, porque viajou muitos quilômetros para ouvir da sabedoria de Salomão. E aí Jesus fala: aqui está quem é maior que Salomão. Aqui nessa igreja hoje, irmãos, Jesus está aqui, e ele é maior que Salomão, e ele é maior que qualquer outra pessoa. Amém? E a rainha de Sabá foi salva, os ninivitas foram salvos porque se dedicaram. Eles se humilharam, irmãos, se entregaram. A rainha de Sabá, dizem os historiadores, que se ela fez o percurso que eles estão calculando, foram mais de 2.000 quilômetros, caminhando com camelo, carregando especiarias, carregando ouro, carregando joias, para ouvir falar de Salomão e se converter ao Senhor. Qual o esforço nós temos feito para fazer a vontade de Deus, irmãos? O Senhor está perguntando para nós qual esforço nós temos feito. Às vezes a gente está tão preso nas nossas doutrinas, tão preso na nossa cultura, que a gente não reconhece os nossos erros, não reconhece o quão falhos nós somos. E nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Você pode avaliar a sua vida hoje, vai ter vários níveis de avaliação nessa oração que nós vamos fazer. Tem pessoas que a avaliação vai ser a seguinte: eu não entreguei a minha vida ainda para Jesus como deveria. É um nível. Aí essa pessoa tem que entender isso e se entregar para Jesus. Aí vai ter aquele que já se entregou. E qual que é o nível dele? Eu não faço por Jesus proporcional, ou pelo menos como gratidão por aquilo que ele fez por mim. Aí essa pessoa tem que se arrepender e começar a fazer. Tem aqueles que fazem, mas estão fazendo só para o seu ego, só para o seu interesse. Então ele tem que reconhecer e falar: eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo para ser reconhecido, e se arrepende também. Tem aquele que faz, não é para ser reconhecido, não é por nada, mas toda hora está com intriga com alguém. Então ele tem que se arrepender e saber que ele tem que amar as pessoas além das regras, e assim vai subir no nível, irmãos. Mas nós precisamos se arrepender hoje. Nós precisamos. Eu coloco em primeiro lugar a minha vida. Eu estou me arrependendo hoje de várias coisas, várias situações que eu tenho pensado, que eu tenho imaginado. Eu me arrependo hoje com o Senhor. Então coloca a sua vida diante do Senhor, amém? Para que você se arrependa. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e você coloca a sua vida diante do Senhor. Se Ele quer que você mude algo, que você altere alguma situação na sua vida, se altere isso. Reconheça hoje em nome de Jesus. Inclusive nós não vamos falar o que é, mas se você quiser e se sentir confortável para que a gente ore também por você, você reconhecendo que você precisa mudar algo, ou qualquer situação que essa palavra tocou o seu coração, para não entrar julgamento aqui, não interessa o que é. Talvez você tenha um chamado e você desistiu dele, e aí você quer que ore pela sua vida. Talvez você realmente pecou e quer se arrepender e quer pedir perdão para o Senhor. Ninguém quer saber o que é, Deus sabe, e é para Ele que você vai falar. Mas talvez você precise de uma força a mais, e nós vamos estar aqui orando por você. Eu vou me colocar à disposição para orar pela sua vida, amém? Você querendo, no meio da oração, você sai do seu lugar, vem aqui e nós vamos orar pela sua vida. Se tiver intercessores disponíveis na hora que vê também, vem junto comigo, para que a gente mude histórias hoje, amém, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, amém? Amém? Lucas, se puder colocar só uma meia luz aí. Vamos orar, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero primeiramente agradecer por essa palavra, Senhor, que tocou primeiramente a minha vida, ó Pai, porque foi para mim primeiro que o Senhor trouxe. Eu fui o primeiro a ouvir essa mensagem, ó Pai. E eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor trouxe isso ao meu coração, para que eu reavalie as minhas atitudes, reavalie a forma como eu tenho enxergado as coisas, ó Pai. E eu te peço perdão, Senhor. E eu coloco, ó Deus, a minha vida e da sua igreja diante do Senhor. Há uma grande oportunidade de mudança essa noite, ó Pai. Há uma grande oportunidade de transformação de rota, Senhor. E em nome de Jesus, eu te peço que os nossos corações possam ouvir a sua voz, possa se arrepender, ó Pai, dos nossos erros, das nossas falhas, ó Pai, de ter, ó Deus, julgado algumas coisas, de ter, ó Deus, não feito aquilo que o Senhor queria, de não estar, ó Deus, às vezes, na onde o Senhor desejava, ó Pai. Em nome de Jesus, seja qual for a situação de pessoas que tinham chamado e não reconheceram isso, Senhor, e por causa de pessoas, por causa de atitudes humanas, ó Pai, deixaram de estar onde o Senhor queria, Pai, que os nossos corações estejam hoje arrependidos, ó Pai, prostrados ao Senhor, em nome de Jesus. Que cada coração dessa igreja, ó Pai, a começar pelo meu, Senhor, nós possamos, ó Pai, ter humildade ao ponto, ó Deus, de fazer como Davi: pequei contra o Senhor, ó Pai, pequei contra ti, Senhor, e me arrependo, assim como aquele filho pródigo que ele volta e diz: pequei contra os céus, pequei contra ti, Pai,
e arrependido eu volto, Senhor, em nome de Jesus. Que cada vida que está neste lugar possa reconhecer aquilo que o Senhor quer fazer com cada uma delas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Que corações sejam quebrantados, tomados pelo Senhor, ó Pai, e vidas sejam mudadas, Senhor, porque a sua palavra diz que o Senhor, ó Pai, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, Senhor. O Senhor recebe os humildes, ó Pai. O Senhor ama os humildes, o Senhor abraça os humildes, ó Pai. Que nós possamos ser, ó Pai, humildes e não soberbos, não orgulhosos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que eu e a sua igreja possamos caminhar para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu santo nome. Continue com o seu olho fechado, em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 1 versículo 12, que a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, nome de Cristo. Precisamos acreditar no nome de Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que precisamos em algum momento confessar com a nossa boca e crer em nosso coração. Então eu não sei como que está todas as vidas que estão aqui hoje, mas se você nunca fez isso, jovem, você criança, jovem, você adulto, você que está neste lugar ouvindo essa palavra, nós precisamos reconhecer Cristo como Senhor. Nós não podemos ser como esses escribas, esses fariseus, esses hipócritas que ficaram julgando, mas não reconheciam. Nós precisamos reconhecer Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 10 versículo 9, que se confessarmos com a nossa boca e cremos em nosso coração que Jesus ressuscitou e que está vivo, seremos salvos. Então vou fazer uma oração. Se você nunca fez ela, ore comigo essa oração, entregando a sua vida para o Senhor, entregando para a família, entrando para a família de Deus como irmão de Cristo, Ele como nosso primogênito. Essa oração diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que o Senhor Jesus veio nessa terra, morreu, mas ressuscitou e vivo está. Eu declaro hoje, Deus, que eu sou o seu filho e o Senhor é o meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém, irmãos, que fez essa oração? Pode acender a luz aí, Lucas. Tem alguém que fez essa oração que nunca tinha feito? Tem alguém no nosso meio? Tem alguém perto de você, não? Amém? Está todo mundo em paz? Todo mundo em paz, irmãos? Amém? A palavra do Senhor vai dizer que não é nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Amém? Inclusive arrependimentos, né? Eu espero que só não veio aqui na frente, mas se arrependeram. Só não precisavam de força a mais. Que você sozinho consegue isso. É isso que eu entendi, tá, irmãos? Ninguém precisa de força de ninguém. Sozinho vão conseguir vencer isso. Mas que nós venhamos a nos arrepender e mudar a nossa vida. Que o que vai declarar isso, se isso é útil ou inútil, é a nossa atitude de agora para frente. De hoje para frente, como é que nós vamos agir? Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estende suas mãos aos céus, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este culto, te agradeço pelos louvores, pela palavra, por cada vida que aqui está, Senhor, por cada um, ó Deus, que se dedicou, ó Pai, inclusive, ó Pai, superou obstáculos para estar aqui hoje. Que o Senhor abençoe essas vidas, ó Pai, leve-os em paz e guarde cada um dos seus dias, que eles possam, ó Deus, ter a mente transformada para viver o bom, agradável e perfeito do Senhor, como diz a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Glória a Deus.